Alberto Caeiro nasce no ano, até o nosso país, bem marcante, que é a proclamação da República. Ele nasce em 1899, em Lisboa, e assim começa então essa trajetória da simplicidade. Alberto Caeiro, então, ele vai ver o que eu estou vendo hoje. Não essa luz, luz que muita gente tanto pensou e ficou dias e dias trabalhando nela, mas ele está vendo lá a lua e o seu brilhar. Então é assim que a gente vai falar da natureza que fez assim Alberto Caeiro. Num dia excessivamente mítico, dia que dava vontade de ter trabalhado muito, para nele não ter trabalhado nada, entrevi, como uma estrada por entre as árvores, o que talvez seja o grande segredo, aquele grande mistério de que os poetas falsos falam. Vi que não há natureza, que natureza não existe. Vi que há montes, vales, planícies, que há árvores, flores, ervas, que há rios e pedras, que o conjunto real e verdadeiro é uma doença das nossas ideias. A natureza é parte sem um todo. Isso é talvez um grande mistério de que tanto falam. Foi isso o que, sem pensar nem parar, acertei que deveria ser a verdade. Que todos andam a achar e que não acham. E que só eu, porque não fui achar, achei. Olha, que beleza é a natureza, e nós nem a olhamos às vezes. Muitas vezes nos esquecemos e nos prendemos às tecnologias, mas eu não posso comentar a vocês, porque o meu papel não é julgar, é apresentar. E eu quero apresentar também algo que vocês já conhecem, e é um saber, e para Alberto Caeiro não havia saber. Ele simplesmente vivia, e essa vida dele trazia-lhe paz para todos os dias, trazia-lhe momentos indescritíveis, e que até hoje eu mesmo não entendo. Poetas, como poetas místicos, eles são filósofos doidos, filósofos doentes, são muito malucos, que dizem que flores têm, como tentar discutir, e que as pedras têm alma, e que os rios têm letras aos luares. Mas se as flores existissem, não seriam flores, mas sim gente. E se as pedras tivessem alma, elas seriam coisas vivas, e não pedras. E se um rio tivesse letras e ao luar, o rio seria um pouco diferente. Não, por favor, me deixe no meu mundo e não diga que para mim há uma flor vermelha, há um papel, mas há apenas uma flor. Isso simboliza para mim algo indescritível, algo belo, algo que jamais poderia dizer na ciência, porque ela não proporciona nada. Isso aqui não me serve de nada. Na verdade, para onde eu vou, não farei uso dela. E para onde está me reservado, eu não precisarei de uma aplicação. Então, é nessa perspectiva que Alberto Caeiro, ele anda, ele vive, ele se move para o nada, por meio do nada. E assim ele está feliz, contente e conformado com o que vive, porque vive cercado de belas flores, vive cercado de belos conceitos que não são ideológicos e nem são a fim de mandar ninguém. É assim que a natureza nos apresenta. Basta apenas conviver. Foi nessa perspectiva que Alberto Caeiro sofreu a perda da mãe dele e do pai dele bem cedo, quando tinha 9 anos. E depois é esse Alberto Caeiro também que, com uma naturalidade, começa a difícil. Mas, para muitos, ali acabava-se a força da juventude. Mas, na verdade, a vida era uma constância de juventude. E assim que Alberto Caeiro trata a morte.
Não preciso entendê-la, porque nem sei como ensinar. Quando era primavera, a minha morte era ridícula. Se eu me importar com as flores da primavera passada, elas florirão. As árvores continuarão verdes como nas anteriores, e de nada valerá a minha realidade aqui nessa terra. Se a morte me servir como um fato bom, de importância nenhuma ela terá sido. Se soubesse que amanhã morreria, e a primavera, depois de amanhã, morreria por sempre, porque ela era depois de amanhã. Gosto que tudo seja real. E tudo esteja certo. Assim sendo, assim seria mesmo se eu não gostasse. Porque se eu morresse hoje, eu morreria com tudo. Porque já tudo, é tudo real e está tudo certo. E é nessa perspectiva que nós temos, então, sem pretensão alguma, sem conhecimento, sem desejar, sem ambição, o maior eu ser homem de Fernando Pessoa. É nessa simplicidade de vida que ele se torna o maior. Na prova. Mas ora, apagado pela mansidão do vento sobre as águas. Para que entender, podemos viver? Para que nos isolar em lugares como esse, se poderíamos estar lá, aproveitando a vida, sem qualquer ordenança, sem qualquer obrigação. A vida não é um presente, ou um surpresa por ela. Então, por que fazer dela um castigo? Não há para que entender. Podem rezar aqui ou no Bahia. Se quiserem, podem até dançar e cantar no volta dele. Eu já não tenho preferência para a hora que eu não vou poder ter preferência. Porque o que é na hora que é. Eu sou um guardador de rebanho. O rebanho é os meus pensamentos. E os meus pensamentos são todos sensações. Eu penso com os olhos, com os ouvidos, penso com as mãos, com os pés. Eu penso com o nariz, com a boca. Pensar uma flor é vê-la, cheirá-la. E comer o fruto é saber do sentido. É por isso que nos dias de calor, quando fico triste por ter gostado tanto, eu me deito, estendido na erva, e fecho meus olhos quentes, e sinto no meu corpo a realidade. Eu sei, conheço a verdade, e sou feliz. É nessa perspectiva de talvez até seria pretensão demais citar isso aqui da simplicidade que é o nosso personagem. Então, foi nessa perspectiva que a gente tentou trazer de início, pelo menos, uma breve leitura sobre o Alberto Caeiro. Simples, e que essa realidade que ele vivia também se aplica a nós. Essa vontade, esse desejo de aproveitar a vida sem muitos estímulos, sem muito o que analisar, né? Vivemos aí épocas de preservar o meio ambiente, né? Jogam isso na mídia, mas se nós vivêssemos, não teríamos que ter preservado ela agora, porque na verdade a gente abusou dela e não viveu. É nessa perspectiva que nós apresentamos a vocês, nesta noite, Alberto Caeiro, em constante harmonia consigo mesmo e com o principal, com o meio em que ele vive. Por isso, quando num dia de calor, me sinto triste de gostar tanto. Me sento ao comprido da erva, fecho os olhos, quente.
uma oportunidade na realidade. Eu sei do que digo. Digo a verdade.